cumprimento a todos com a gloriosa paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento, a paz do nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estarei lendo aqui em 1 Crônicas 28, a qual a palavra do Senhor diz assim: Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turnas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé, e disse: Ouvi-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu a edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre toda Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no meu trono no reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Meu Deus, que tremendo, pessoal. Então a gente viu aí a primeira casa de Deus, primeira obra. Davi queria muito fazer, né, gente? Mas o Senhor não permitiu.
Gente, eu quero agradecer a Deus. Eu não consigo, né? Antes de dizer dia lindo que o Senhor nos concedeu, né? Ah, meu Deus, que sol dourado. E Deus é tão maravilhoso, né? Que não tá deixando aquele calorzão, mas sim tá mandando uma brisa muito gostosa, né, gente? Uma noite muito especial, graças a Deus. Devemos lembrar também, pessoal, de agradecer sempre, né? E porque a gente teve uma noite muito boa, né? Dormimos tranquilamente, mesmo que acordamos para buscar o Senhor, mas isso não faz diferença no nosso sono, né? Só que temos que lembrar que tem pessoas que não teve uma noite boa, né, pessoal? A gente que busca Deus, a gente lembra de tudo isso. Quando a gente vai comer, a gente fica lembrando das pessoas que não têm o que comer, né? Quando a gente está dormindo numa cama gostosa, num quarto reservado, devemos sempre lembrar que tem pessoas que não têm, né? Outros passaram tanta dor, não conseguiram dormir, tiveram sono. E assim a gente tem que valorizar, né, pessoal? A grandeza de Deus, a bondade de Deus para conosco e que os outros também venham alcançar. Que o tempo da calamidade venha passar na vida dessas pessoas, né? Que a gente também já passou, né? E a gente não está isento de passar dificuldades. E com certeza deve ter alguém sempre intercedendo pelas nossas vidas, né? Então, e esses passarinhos, eles vêm, acho a coisa mais rica, eles ficam aqui me acordando, fazendo tropé aqui na minha janela, gente. Oh, meu Deus. Tem um quintal aqui do lado de baixo, né, no fundo. Tem aqui umas árvores e eles ficam aqui fazendo barulho, me acordando. E eu fico falando com eles, né? Ô, seus barulhentos, né? Que bênção, graças a Deus, né? Dizendo, levanta, gente, né? Levanta, eu não devo nada para ninguém. Eu não vou trabalhar e já acordei. Isso eles estão cantando aí. Muito lindo, a obra de Deus, né? Então, gente, nós estávamos aqui meditando nessa palavra, né? Meu Deus do céu, que tremendo, não, pessoal? Olha, que coisa mais rica. Foi uma batalha e tanto, né? Na vida de Davi, dos servos de Deus, né? E aqui a gente viu que Davi já estava assim, já de idade, né? E ele queria, porque queria construir uma casa, né? Para colocar a arca, porque a arca ali simbolizava a presença de Deus, né? E a arca que Deus pediu para construir. E ali dentro da arca se carregava as tábuas dos 10 mandamentos, ou a vara de Arão. A vara de Arão floresceu e eles colocaram dentro da arca, e também um pouco de maná, né, para servir de testemunha. É incrível que o maná, ele estragava de um dia para o outro. Tinha que comer, tinha que recolher e comer no mesmo dia. Mas dentro da arca ele não estragou, não. Serve de testemunho. Glória a Deus, né? E Davi, ele via peleja. Os filisteus vinham, roubavam essa arca. Ele foi lá, resgatou essa arca. Dava muito trabalho pelo fato da cobiça de outras nações, por conta que ela era de ouro, né? Ouro batido. E as demais nações não queriam saber da presença de Deus, queriam saber do ouro, né? Bom,
Eu sei que Davi queria construir essa casa para colocar essa arca, gente. Mas só que Deus não permitiu que Davi construísse essa igreja, essa casa. E Davi convocou todo mundo, fez uma reunião, chamou os capitães, os capitães de milhares, capitães de centenas, os maiorais, os chefes, né? Aqueles que eram responsáveis pelas fazendas, aqueles que eram responsáveis pelas possessões do rei, e os filhos deles também, eunucos, todo varão valente, chamou todos eles lá. Mas eu não chamaram as mulheres, não. Pode ser que elas foram, né? Porque tá dizendo os filhos, né? Vai saber, né? Bom, estão falando de homens. Davi convocou todos os homens, todos, né? De Israel, foram todos. E lá, então, Davi se colocou de pé e fez um grande discurso. Ele falou assim: ouvi-me, irmãos, povo meu, eu coloquei no meu coração de edificar uma casa, um repouso para a arca do Senhor. Porém, Deus me respondeu e Deus me disse: não, você não vai edificar uma casa para mim. Porque você, Davi, é um homem de guerra. Você derramou muito sangue. Mas eu escolhi um da tua casa. Eu escolhi teu filho Salomão. Ele vai edificar a casa para mim. Então, o Senhor disse que ia estabelecer o trono de Davi. E aí, então, a gente aqui entra o que Deus diz. No teu trono reinará um eternamente. O teu filho será o meu filho. E aí a gente vê que Deus estava falando para Davi que o filho de Davi seria o filho dele. Estava falando de quem? Do Senhor Jesus. Que o trono de Davi ia ser perpetuamente estabelecido. Como perpetuamente? Esse filho de Davi ia reinar perpetuamente. Mas como? Se morre, né? Mas ele não estava se referindo a Salomão, gente. Ele já estava profetizando que dos lombos de Davi ia nascer o rei, Jesus. E o trono dele é eterno. O teu filho, Davi, será chamado meu filho. Então, por isso que a gente se diz Jesus, filho de Davi, né? Glória a Deus. Mas ali naquele instante, naquela época, então Salomão iria edificar essa casa. E ele edificou, que é o templo de Salomão, né? E aí então, no verso 8 diz assim, ó. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. E aí, pessoal, vocês sabem que o templo de Salomão foi destruído, né? Então, aqui vocês viram. E é algo que muito pouco se dizem, se falam, se pregam. Mas o Senhor não falou que ia estabelecer. E tem um versículo também em Crônicas, se não me engano é 14, verso 7, se não me engano, gente, que é muito lido também, que diz assim, ó. Se meu povo se humilhar e orar, eu sararei essa terra, ouvirei do alto do céu seu clamor, uma coisa assim. Gente, mas a gente tem que ler o capítulo inteiro, porque a palavra mesmo do Senhor, ela é clara, ela explica, não fica nada para trás, é a gente que fica isolando os versículos.
Gente, cadê o templo de Salomão? Porque Deus colocou uma regra, né? Ó, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos perante os olhos de todo Israel, é como até o dia de hoje. Então, gente, mas por que o templo de Salomão foi destruído? O Senhor falou claramente: Salomão vai edificar a casa para mim, eu serei o Deus dele, eu ouvirei o clamor de todas as pessoas que vierem nessa casa aqui para orar, para me buscar de todo o coração. Ó, gente, olha só as palavras, gente, bem clara, de todo o coração. E a gente vai lendo de todo o coração, né? Depois a gente fica reclamando porque aconteceu isso ou aquilo. Busca, vai na igreja, ora, mas não é de todo o coração, é por obrigação. Então, olha tudo isso. Olha aí. Se perseverar em cumprir meus mandamentos e os meus juízos e tal, e tal, e tal. Está entendendo? Enquanto Salomão andou com Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, ele era muito abençoado. Mas depois, eu acho que ele pensou assim, eu acho, tá, gente? E que Deus me perdoe também, mas no meu ponto de vista, bom, ele já tinha sabedoria, já tinha um monte de riquezas, que misericórdia, né? Que a rainha veio lá de Sabá para ver lá dos confins da terra, para ver essa sabedoria dele, para ver as coisas, as ordenanças dele. Agora eu mesmo dirijo meu caminho. Para que vai precisar de Deus agora, né? Aí ele começou a quebrar as regras, né? E as regras, gente, era só continuar na presença do Senhor, amando o Senhor, respeitando suas ordens. Pronto. Mas não, gente. Uma esposa não deu, duas não deu. Foi parar com 700 esposas, foi parar com mais 300 concubinas e algo mais, e algo mais, e algo mais. E o mais terrível, perverteu o coração andando após os ídolos das nações, quebrando todas as regras de Deus. E Deus falou: enquanto você estiver andando nos meus caminhos, estarei contigo. Mas se tu não andares e começar a fazer coisas terríveis, né, eu falo bem claro assim, gente, para vocês entenderem. Aí então, eu destruirei essa casa. Tá? Eu destruirei essa casa. E realmente aconteceu, gente. É uma pena, né? Mas a gente mesmo, com as nossas próprias atitudes impensadas, podemos mudar nosso curso de história, né? Talvez você olhe para trás e você fala: meu Deus, olha o que eu perdi, ai, né? Nossa, por que Deus deixou? Não foi Deus que deixou, foi a gente que realmente acha que, pronto, agora já estou maduro. Pronto, agora não preciso mais de ficar orando, buscando a Deus, para quê, né? E a gente tem que saber que orar não é só para ficar buscando, pedindo, né? Orar, a gente precisa adorar a Deus, agradecer, né? Manter o nosso contato com Deus para a gente não sair fora. Salomão saiu fora, gente, do caminho, né? Oh, meu Deus! Quando a pessoa está idosa, muitas pessoas aproveitam do idoso, não é verdade? E aí então a gente tem que estar sempre orando pela gente, para que quando nós chegar na velhice, nós venhamos ser guardados pelo Senhor. Que Deus venha colocar no nosso caminho filhos amáveis, netos amáveis, que venha cuidar da gente e não venha perverter o nosso coração. Porque, gente, olha, as pessoas falam tanto de direito, as pessoas falam tanto de respeito,
Mas a gente vê nas redes sociais pessoas usando o Alzheimer de idosos para fazer vídeos, para ganhar like, ganhar dinheiro. É uma judiação expor os idosos, gente, ao ridículo, né? Quantas pessoas usam os idosos para fazer isso? E com Salomão, gente, não foi diferente, não fizeram o vídeo, né? Hoje fazem porque eles montam, inventam as coisas. Mas exporam Salomão ao ridículo, fazendo ele rezar para os ídolos, tudo aquilo que Deus não queria que ele fizesse, aquelas mulheres conduziram ele a fazer, né? E uma judiação, né, pessoal? No verso 9, gente, está dizendo assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Davi estava falando para o filho dele, dando conselho para o filho dele. Serve-o com um coração perfeito, Salomão, e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se você o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Gente, se uma pessoa não quer a gente, o relacionamento, por exemplo, a pessoa ela não te quer, ela não quer continuar com você. Gente, tem que deixar. Deixa a pessoa ir embora, vai fazer o quê? Vai ficar brigando? O nosso relacionamento com Deus, gente, é uma aliança, é um casamento. Deus, Ele faz de tudo para manter esse relacionamento em pé. Mas se a pessoa não quer, não pode ficar forçado. Tem que ser voluntário. Tem que ser algo que a pessoa queira, que a pessoa deseje, né? E muito dessas pessoas que rejeitam a Deus, chega um momento que ela vai falar: e agora quem que vai me ajudar? Eu não posso chamar Deus porque eu não acredito nele, eu não quero andar com ele. E agora quem que vai me ajudar? Né? É aí que tá, né, pessoal? Então, gente, rejeitar a Deus, seus princípios, é insano, né? E tu, meu filho, olha o conselho que Davi deu para seu filho. Conhece o Deus de teu pai, procura conhecer esse Deus. Por que Davi falou isso? Porque Davi conhecia esse Deus. Davi, ele amou a Deus tanto, tanto, gente. Olha que a gente conhece Davi pelos salmos, conhece Davi pelas histórias dos reis, em crônicas. Não é só porque ele matou o gigante porque ele já andava com Deus. Não é porque ele estava atrás das ovelhas, pastando, levando as ovelhas para pastar, cuidando das ovelhas, que isso impediu ele de buscar Deus. Pelo contrário, ali ele louvava Deus, orava, estava sempre em contato com esse Deus maravilhoso, né? E aí então a gente vê que ele passou isso para o filho dele, para Salomão. O que nós estamos passando para os nossos filhos? O que nós estamos passando para o nosso próximo? Estamos ensinando o que para nossos irmãos? Estamos ensinando alguma coisa boa para os nossos membros de igreja? Ou nós estamos contando historinha de carochinha? Porque, irmãos, se nós não tivermos um particular com Deus, a gente morre. Porque muitos estão atrás dos púlpitos e não tem nada para entregar. Só tem carnalidade, né? Davi passou para seu filho a sua fé em Deus.
Davi instruiu seu filho, dizendo: conhece o Deus de teu pai, serve-o com coração perfeito e com uma alma voluntária, não por obrigação, voluntariamente. Porque muitas das vezes tem pessoas que dá a impressão que você tem que pôr um cabresto e ficar puxando uma corda e ficar puxando. Vamos servir a Deus. Não adianta, pessoal. A pessoa tem que ter esse espírito voluntário por si próprio, caminhar com Deus por amor, reconhecer o seu senhorio, reconhecer o seu amor, seu sacrifício. Porque Deus, Ele esquadrinha todos os corações, entendeu? Às vezes a pessoa segue a Deus para poder agradar um ao outro, para os pais parar de falar. Aí eu vou na igreja para o meu pai parar de ficar me enchendo, né? Mas aqui está dizendo a palavra do Senhor, que o Senhor esquadrinha os corações. Esquadrinha tudinho, não tem como esconder nada, né? E entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, ele também deixará. Vai fazer o quê? A pessoa não quer, né? Mas Deus, a gente vê aqui, ó, que Ele entende as imaginações dos pensamentos, né? Esses pensamentos mal aí a gente tem que dar um jeito. A gente não é obrigado a ficar alimentando o pensamento mal. A gente tem que dominar nossos pensamentos, sabia disso? Ah, mas eu estou pensando, eu tenho culpa que eu estou pensando. Você pode rejeitar os pensamentos maus, sabia disso? Porque os pensamentos fazem a gente pecar. Pelos pensamentos a gente vai e pratica, é um perigo isso aí. Então a gente olha e cai no coração e depois vem à luz o pecado. Então dá para brecar no começo. Olhou, viu que não é bom, cai fora. Não deixa subir para a mente, não deixa cair no coração, né? Então é uma guerra, gente. É luta mesmo. A gente tem que combater constantemente contra nossos pensamentos, cuidando bem do nosso coração, para que a gente não venha servir de laço para nós mesmos, né? Então, o conselho que Davi deu ao seu filho Salomão. Assim, a gente pode também instruir muitas pessoas a servir a Deus com o coração limpo, perfeito, né? Porque aqui Davi disse, serve-o com o coração perfeito, não com o coração dividido. Metade eu sirvo o mundo, metade eu sirvo a Cristo. Ah, não tem problema isso, tem problema aquilo. E o coração fica imperfeito. Mas como servimos ao grande Deus, devemos ter um coração perfeito para Deus, inteiro. Porque não adianta querer enganá-lo, porque ele esquadrinha o coração. A gente engana os outros, que não pode ver o coração da gente. A gente pode conversar com a pessoa, né? E a pessoa, ai, que pessoa maravilhosa. E o coração da pessoa está ali maquinando o mal contra o seu próximo. A pessoa nem imagina a intenção do coração dessa pessoa para com o seu próximo, né? Que coisa, não, pessoal? Misericórdia. E Deus esquadrinhando nossos corações. Então é bom a gente sempre orar por nós, pedindo para Deus nos dar. Davi fazia isso. Senhor, me dá um coração puro. Davi orava por ele. E por isso que ele passou bons conselhos para seu filho. Porque ele sabia como é que se faz. Deus me dá um coração puro e um espírito reto, né? Bom, agora vai de
querer obedecer ou não, né? A gente viu que Salomão obedeceu até um certo tempo, mas depois, na sua velhice, deixou a desejar, né, gente? Que pena. Mas assim, gente, vamos seguir o exemplo para o nosso próprio bem, né? Que Deus abençoe seu dia, que Deus te dê vitória. Olha aí, receba a alegria do Espírito Santo. Vamos se espelhar nesses passarinhos aí, louvando a Deus. Coisa rica, né? A paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.